Graça e paz a todos aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube da nossa igreja e que a graça de Deus esteja sendo derramada sobre vós neste dia. Querido, nós queremos agradecer à SAF da nossa igreja pelo convite para encerrar a jornada ou a caminhada de oração que foi organizada pelas senhoras da nossa igreja neste mês de maio. Todos nós sabemos que no mês de maio nós trabalhamos a questão da família, a questão envolvendo essa célula master da sociedade. Então, desde já quero agradecer às irmãs da SAF pelo convite. Quero trabalhar com os irmãos, nesta ocasião, a temática sobre a família nos evangelhos. A família nos evangelhos. E vou ler dois textos aqui combinados. Lucas 2:40, que diz o seguinte: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Mateus 13, 55, 57. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? Na combinação desse texto, nós vamos refletir sobre família nos evangelhos. A primeira coisa, querido ouvinte, que nós queremos tratar aqui é sobre conceito de família. Não vou me aprofundar nesses conceitos da ciência, mas a sociologia, a antropologia, analisa a família como um conjunto de pessoas, em geral ligadas por laços de parentesco, que vivem sobre o mesmo teto, ou conjunto de ascendentes e descendentes, colaterais e afins, de uma linhagem ou proveniente de um mesmo tronco. Então, esse é o conceito das ciências humanas com relação ao que é família. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente verifica que família não é apenas um contrato social, onde se dá a responsabilidade para o homem e para a mulher. A ideia de família na Bíblia inclui uma afinidade espiritual, onde não só os sentimentos de amor, respeito e solidariedade fazem parte deste relacionamento, mas também o aspecto religioso que nos leva a uma comunhão com Deus. No Novo Testamento, o tema da família é tratado de uma forma insistente. E quando a gente começa a falar de família no Novo Testamento, nós não podemos deixar de falar da família de Jesus. Então vamos pegar no Novo Testamento a família de Jesus como referencial para entendermos um pouco, darmos início àquilo que nós estamos propondo nesta tarde e noite para vocês. Veja, no Novo Testamento, a gente verifica que ele começa a tratar de início, pelo menos como está sistematizado no livro de Mateus, a respeito da genealogia, quer dizer, questão de família. E é interessante porque Jesus, sendo o Filho de Deus, cresceu e viveu num ambiente familiar. Como nós lemos, teve irmãos, irmãs, pai e mãe. E viveu neste lar,
até começar o seu ministério, nós não temos muitas informações, mas os evangelhos vai nos dando informações como era a vida de Jesus em família. Isso é importante a gente analisar por aí. Por quê? Porque mostra, que quando Deus se revelou presencialmente, ele se fez dentro de uma família. E Jesus vai nascer numa trajetória de uma família, como registra Mateus, capítulo 1, versículo 1, que é o livro da genealogia de Jesus, que diz que Jesus Cristo, filho de Deus, filho de Davi, filho de Abraão, não é? E essa trajetória de relatos familiar com relação a Jesus já estava sendo estruturada antes mesmo do seu nascimento, para verificar como era importante essa questão e como é importante esta questão do ponto de vista dos princípios de Deus. Na anunciação feita pelo anjo a Maria, lá em Lucas capítulo 1, não foi apenas revelado o plano messiânico, mas também foi revelado lá o plano familiar específico, não só para os pais, José o esposo e Maria a esposa, no desenvolvimento da criação e no estabelecimento dos vínculos familiares. Jesus, sendo Deus homem, teve um crescimento normal, como todos os seres humanos. Um crescimento em todos os aspectos: físico, intelectual, social e espiritual. Como nós lemos no início, crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e de graça, e a graça de Deus estava com ele. Então, nesse texto e no texto de Mateus, que fala sobre a mãe, o pai, os irmãos e as irmãs, nós verificamos a validação das instituições ou da instituição da família no Evangelho. Porque a gente já vê isso lá atrás, no Velho Testamento. Então, é nesse ambiente familiar que Jesus é criado. É nesse ambiente familiar que Jesus é instruído. Os seus pais o levaram para as festas judias em Jerusalém. Em família, Jesus aprendeu a Torá, ele aprendeu a conhecer o Velho Testamento em família, como qualquer criança de sua época. Não houve um ensino especial. Seus pais lhe deram todo o respaldo necessário para o aprendizado de uma criança. É tanto que quando ele completou 12 anos, que é a maioridade religiosa, a família levou ele até Jerusalém, e há aquele texto que fala da discussão com os doutores da lei. Isso é normal, não é nada extraordinário, porque aos 12 anos, todos os meninos judeus fazem o que a gente chama o Batzivar, em hebraico, que é a entrada, porque a partir daquela data ele pode participar, de 12 anos, ele pode participar de uma Misná, que é uma reunião de homens para o exercício religioso. Então Jesus estava lá, ele aprendeu em casa, ele leu em casa, ele foi ensinado em casa, e antes de começar o seu ministério, quando criança, ele já é testado no conhecimento bíblico dado na própria família. Eu me lembro que eu estava em Jerusalém, numa visita ao Muro das Lamentações, e pude ver, não participei, fiquei ali ao lado, vendo todo esse processo cerimonial de aprovação daquele garoto lá, aquele jovem que estava passando por esse processo. Mas há uma coisa interessante, que todo esse ensino de Jesus Cristo, tudo aquilo que ele aprendeu em família,
ele valorizou no seu ministério. Veja, ele vai realizar o primeiro milagre dele num casamento, né? Ele vai curar a sogra de Pedro, ele vai ressuscitar o filho da viúva de Naim, entre outros milagres. Ele é quem nos ensina a chamar Deus de Pai. Os judeus jamais faria isso. Os judeus achavam isso escandaloso, chamar Deus de Pai. Mas é Jesus que vai nos ensinar essa ideia de pai, de família no cristianismo. É interessante também que ele nos ensinou como devemos agir como pai e mãe à espera do filho pródigo. E ele se preocupou com a sua mãe quando estava na cruz, encarregando João a cuidar dela. Então Jesus dava toda a importância para a família. Lá, na família, ele foi ensinado a honrar pai e mãe. A Bíblia diz que de vez em quando ele passava na região onde ele morava, ele regressava para a sua casa para reafirmar os laços familiares. Ele não deixou de lado a sua família. Ele foi no seu ministério, mas passando onde eles estavam morando, o Cafarnaum, o Nazaré, aonde estivessem, ele ia à família. Ele voltava para reforçar os laços familiares. E é lá no lar, queridos, que Jesus aprendeu a ser exemplo de filho amoroso e obediente. Lucas registra isso lá no capítulo 2, no versículo 51, e diz assim: e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Jesus aprendeu a ser submisso aos pais, mesmo sendo Deus. É interessante isso. É o exemplo que nos dá de submissão hoje dos filhos para com o pai. Então Jesus, como filho responsável para com a sua família, lá na cruz ele vai pedir a João que cuide da sua mãe. É interessante quando a gente pensa dessa forma, né? Porque a gente, quando fala de Jesus, só quer falar a respeito de milagres, disso, daquilo, outro. Mas Jesus, ele valorizou demais a família. É tanto que ele escolhe a casa de Lázaro, lá em Betânia, para ensinar os princípios do reino. Ele pregava nas ruas, nos montes, mas geralmente escolhia um lugar familiar para ensinar os princípios de Deus. Chegou a ensinar, como a gente sabe, aos discípulos no caminho de Emaús, mas a sua preferência era os lares. E o plano de Deus, o plano para a família nos evangelhos. Veja, nos evangelhos, o conceito ou a ideia de família remete para a igreja. Deus é apresentado como o esposo de Israel e a missão de Jesus é comparada com o casamento. Interessante isso, né? O esposo de Israel, Israel não é nação, mas homens de Deus, Israel, quer dizer, homem de Deus, certo? E a missão de Jesus é comparada ao casamento. Isso nos mostra que a nossa missão, hoje nós somos a igreja, a nossa missão é comparada a esse casamento. Onde depois Paulo vai falar que o homem é o cabeça, né? Mas o homem tem que amar a mulher da forma que Jesus amou. Olha, a igreja, certo? Por isso que Israel é o esposo e a missão é o casamento. Mas só que Jesus, ele
ampliou o significado da família. Agora, em Cristo não é mais apenas os vínculos familiares, mas os vínculos da fé. Por isso que a igreja é uma grande família com vínculos profundos, cujos membros são aqueles que fazem a vontade de Deus. E o que o Evangelho nos revela com relação a isso? Os Evangelhos nos revela que há uma família extensa. Na sociologia, na antropologia, nós conhecemos a família nuclear, pai, mãe e filho. Antigamente a tradicional, pai, mãe, filho, avô, avó, netos, sobrinhos, isso, aquilo, outro. Só que aqui agora é revelado que existe uma família extensa, que é caracterizada pelo amor do pai ao filho e à igreja, que é a unidade de nossas famílias. A igreja é essa unidade das nossas famílias. O Evangelho também vai nos mostrar que a família é o centro de instrução, onde se desenvolve o ensino moral e religioso. O ensino. Instrução quem dá é a escola. Instrução quem dá é a universidade. Mas o ensino é algo altamente familiar, porque são exemplos de casas que vão à praça, dizia a minha mãe. Então é lá na família que nós aprendemos os nossos hábitos, os nossos costumes. É lá na família que nós aprendemos a amar a Deus. É lá na família que a gente aprende a praticar os princípios revelados na palavra de Deus. Os evangelhos também nos mostram que Jesus, voltando um pouco a Jesus, trata os membros da família, o esposo, a esposa e o filho, com igualdade e dignidade. Basta observar do ponto de vista social que a mulher passou a ser tratada com mais dignidade no cristianismo do que no tempo do Antigo Testamento. E é interessante porque ela foi colocada em posição de igualdade com o homem diante de Deus. Isso aí é uma coisa que a gente até às vezes treme quando alguém fala isso. A mulher foi colocada em posição de igualdade com o homem diante de Deus. E a gente vai ver isso quando Jesus nega ao homem os direitos de repúdios e de poligamia. Quando negar isso ao homem, Jesus estabeleceu a igualdade de direito entre homens e a mulher no casamento. Olha, Jesus fez isso numa época em que nenhum rabino se atrevia a fazer. Hoje a gente às vezes treme em tentar fazer isso. Imagine 2000 anos atrás. Mas nas atitudes de Jesus, nós vemos a importância da família. Não só a importância do homem como cabeça da mulher, mas da família como um todo. E não precisa ser ávido estudante de teologia para verificar no Sermão do Monte muitos desses ensinos familiares que Jesus passou para os seus discípulos. Jesus mostra a importância do amor no fortalecimento dos laços familiares, que devem ser extensivos à família da fé. Numa rápida análise do Sermão do Monte, encontramos como devemos trabalhar a vida em família. Nele, Jesus mostra que é necessário o equilíbrio para que se possa levar uma vida cristã autêntica e verdadeira. Lá também nós encontramos Jesus transitando em todas essas áreas da família. Ele trata de aspecto moral, emocional, religioso e social. Nele, lá no Sermão do Monte, encontramos exortações para cada membro da família, para os filhos, para a esposa, para o esposo. E mais, a revelação da importância de cada um deles
membros da família para a harmonia do lar. É interessante, porque o Evangelho trata essa temática com bastante seriedade e quase que repetitivos para a vida em família. Ao restituir a dignidade dos membros da família, ele se preocupa com o bem-estar da mesma. E mais, né? Ele cuida do zelo para que as famílias possuam princípios religiosos, éticos e morais. E não foi só a fala. Jesus mostra isso in loco, como integrante de uma família. Ele nunca abandonou sua família. E ainda se preocupou com as famílias dos discípulos e, com certeza, se preocupa com as nossas famílias. Por isso, queridos, que a família é algo importante. Não é simplesmente a junção de dois corpos. Não é simplesmente a geração de filho. Mas é muito mais do que isso. Porque é a família que revela a vontade de Deus. Veja, quando Jesus determinou ao homem e à mulher para crescer e multiplicar, isso significa que é para dar continuidade à obra dele. Então ele transferiu para a família a continuação da sua criação. E é lógico que ele ia dar os princípios. Quando você compra qualquer equipamento eletrônico, vem um manual lá. Eu não posso simplesmente dizer que a Bíblia é um manual familiar, mas na Bíblia está lá o manual para a orientação da família, porque é lá onde nós encontramos os princípios básicos para se ter uma vida em família de forma coerente e cheia da graça de Deus. E mais, é na família que está a porta de entrada para que os filhos entrem no caminho em que devem andar. Eu vou me arriscar a dizer que quem não desenvolve boas atitudes familiares não aprendeu com a Bíblia a honrar o princípio da criação e em si mesmo não há honra alguma. Pessoas que perderam a capacidade de honrar a família estão falidas intimamente, são infelizes e amargas. Nós vemos o resultado constantemente nas notícias, nos telejornais. E quem perde a capacidade de honrar a família não consegue irradiar a luz do Pentecostes, porque a esconderam debaixo de um alqueire. Quero concluir dizendo o seguinte, queridos. Família, do ponto de vista bíblico, é aquela que começa em Cristo, vive para Cristo e é governada por Cristo. E há harmonia entre todos. No plano de Deus, para as esposas, a palavra-chave é submissão. É interessante que muitas vezes a gente, quando fala em submissão, dá também um frio, né? Porque a ideia de submissão é de escravidão. Mas a etimologia da palavra submissão é reconhecer liderança. Interessante, né? Reconhecer liderança. E quando a gente pensa em reconhecer liderança, Jesus Cristo diz que todos estão submissos a Ele, porque Ele é o grande líder. Submissão aqui para a esposa como palavra referencial não é escravidão, não é inferioridade, embora a gente tenha essa tendência de associar.
mas também, né, dentro do significado de submissão, é ser dócil, ser flexível. Vem lá do latim, né, reconhecer a liderança de. No plano de Deus, para os esposos, a palavra-chave é o amor. E não é o amor eros, aquele amor possuidor, que muitas vezes a gente confunde com erótico, não tem nada a ver com erótico. O amor eros é o amor possuidor. Você pode dizer, eu eros a minha casa, eu eros o meu carro. É o amor possuidor. Não é aquele amor filial, que se chama de pai para filho, que é estrógeno. Mas também não é filia, aquele amor, não é, de amigos, mas é o amor ágape. Ágape ou ágapa, que é aquele amor sem interesse, quando você se coloca em interesse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, deu esse amor aí que se dá sem interesse de nada. É esse amor, essa é a palavra-chave para os esposos na Bíblia. E no plano de Deus para os filhos, a palavra-chave é obediência. E é interessante isso, né? Porque a Bíblia trata isso muito bem com relação à obediência dos filhos aos pais. Então, quando há a submissão do ponto de vista de reconhecimento de liderança, onde há o amor sem interesse e a obediência à harmonia. Uma família em harmonia, ela passa por esses três caminhos, unidos em Cristo Jesus. Que Deus, pois, nos abençoe e abençoe todas as famílias da terra. Que a sua bondade, a sua misericórdia, a sua piedade seja estendida não só às nossas famílias, mas a todos aqueles que no princípio da criação organizaram famílias. Que vocês sejam felizes em Cristo Jesus. Amém.